Bom, 11 de junho de 1940. 11 de junho de 1940. Há muito tempo atrás. Você está falando de 85 anos. Mas por que eu quero voltar 85 anos no tempo? Vai fazer sentido. Em 11 de junho de 1940, o presidente brasileiro era o Getúlio Vargas. Nessa data, o presidente americano era o Franklin Roosevelt, em segundo mandato. Viria a ter outros, mas segundo mandato, reeleito. O mundo em guerra. A guerra tinha começado no ano anterior, Segunda Guerra Mundial. Nesse ambiente, o presidente brasileiro, Getúlio Vargas, fez um discurso num almoço ao Dia da Marinha, a bordo do encoraçado Minas Gerais, e ele tinha preparado o discurso uma semana antes. Por que eu estou dizendo que ele tinha preparado o discurso uma semana antes? Porque no dia anterior, o Roosevelt tinha feito um discurso para uma festa de formatura nos Estados Unidos, e ele mandou uma mensagem para os aliados, fazendo uma promessa de que estaria junto, que os recursos que fossem necessários os americanos empregariam para ajudar os aliados, e isso marcaria uma mudança na política americana. No dia seguinte, o Getúlio Vargas faz um discurso que foi interpretado como uma guinada à direita e que foi recebido pelos Estados Unidos como um recado de afastamento. Agora, olha que interessante. Pela tecnologia da época, não seria possível que o Getúlio Vargas tivesse conhecimento do discurso do Roosevelt um dia antes, porque um dia, naquele tempo, há 85 anos, era uma eternidade. E foi exatamente no dia anterior. Foi preciso que o Getúlio Vargas mandasse uma mensagem para o presidente Roosevelt, depois de ver a repercussão na imprensa internacional, que foi imediata, quer dizer, imediata naquele tempo, né? Sairia nos jornais do dia seguinte, colocando nas manchetes que o presidente brasileiro teria feito uma sinalização para a Alemanha nazista. A imprensa alemã gostou do que ouviu. Aí, 2 dias depois, o Vargas manda uma mensagem para o embaixador brasileiro para chegar ao Roosevelt, uma compreensão do que, veja, não é uma guinada, não estamos dando guinada nenhuma, era um recado que eu estava dando para o Brasil, é uma comunicação para o Brasil, mas foi recebido como recado. Ainda assim, olha que interessante, em função do discurso seguido da mensagem, os americanos, no governo Roosevelt, ajudaram a financiar a construção da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, por que eu estou voltando no tempo 85 anos? Por que eu estou falando do Vargas? Por que eu estou falando do Roosevelt? Por que eu estou falando dos Estados Unidos? Do Brasil? Por razões óbvias. O Brasil hoje e os Estados Unidos vivem um momento de alta tensão, alta temperatura. Talvez o momento mais difícil de resolver da história da relação entre os dois países, porque a relação entre os dois países ela é marcada por, como um documento histórico da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos marcou, por encontros e desencontros, mas desencontros que ocorreram também em busca de um encontro. Agora, a gente não sabe muito bem se os Estados Unidos querem alguma forma de encontro, nem mesmo se o governo brasileiro, que embora diga que quer uma forma de encontro, se quer realmente uma forma de encontro. Há dúvidas no meio empresarial, há dúvida no meio diplomático de que o governo brasileiro, que a cúpula do governo brasileiro, de fato quer uma relação com os Estados Unidos. E há muitas dúvidas sobre se o governo americano quer uma relação com o Brasil. A gente tem hoje no Brasil pelo menos 4 mil empresas americanas operando aqui, com um volume de investimentos absurdo para o nosso padrão. Centenas de bilhões de dólares. Quase 400 bilhões de dólares. É muito dinheiro aportado aqui. Quando a gente pensa no que significa a presença americana no Brasil, pensa que em tecnologia, a gente está falando de Google, de Amazon, de Intel,
de Meta, de Microsoft, de Uber, só falando de tecnologia. A gente está falando de Alcoa, a gente está falando de ArcelorMittal, a gente está falando de General Motors, a gente está falando de General Electric, a gente está falando de Johnson Johnson, Procter Gamble, a gente está falando de Whirlpool, a gente está falando de... No setor do agro é um absurdo, né? Conhecidos como ABC, né? ADM, Bunge, Cargill. A gente está falando das grandes trades, grandes empresas de compra e venda de grãos. Então a gente está falando de um histórico que foi sendo construído ao longo do tempo. É muito interessante porque a gente sabe que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, mas demorou um tempo até que houvesse uma linha de navegação entre Nova York e o Rio de Janeiro. Você, para chegar naquele tempo para os Estados Unidos, você fazia Rio de Janeiro, Paris, ou Rio de Janeiro, Londres, e de lá para Nova York. Tudo por barco, naturalmente, né? De avião. Mas é interessante como aí se anunciou uma linha entre Nova York e o Rio de Janeiro. E depois se anunciou o seguinte: olha, essa linha, Débora, vai ser 2 vezes por mês. Falei, caramba, que legal, 2 vezes por mês a gente passou a ter um barco que saía, uma embarcação que saía daqui para os Estados Unidos e de volta. E a gente foi criando uma relação importante com os Estados Unidos, muito importante, muito intensa com os Estados Unidos, e a nossa república, você vê, ela tem uma inspiração americana muito forte. Se você pegar hoje algumas bandeiras brasileiras, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Piauí, São Paulo e Sergipe, elas são inspiradas ainda na bandeira americana. A bandeira americana, a bandeira brasileira, logo depois da proclamação da República, ela era a bandeira americana, 21 estrelas brancas sobre um quadrado azul no canto superior esquerdo, e listras verdes e amarelas, 7 verdes e 6 amarelas. Era uma bandeira americana feita no Brasil. Essa relação do Brasil com os Estados Unidos é um negócio muito intenso. Já em 1891 a gente faz um acordo aduaneiro, a gente fecha um tratado, a gente começa a vender muito café, a gente vende farinha. Depois, num período rápido, a gente começa a vender muito café, começa a vender cada vez mais. E uma relação muito intensa. Então, quando a gente olha o que está acontecendo, essa inflexão, embora a gente tenha vivido momentos de estranhamento, a gente nunca viveu esse momento de quase ruptura. Quase ruptura. Em todos os momentos em que a gente viveu instantes de tensão, os laços diplomáticos, eles eram mantidos. Então as cúpulas podiam não se apreciar, não se admirar, mas havia um laço institucional, uma relação de Estado para Estado. E esse exemplo que eu dei mostra que, apesar do recado que ficou parecendo que Vargas deu para o governo americano, e de certa maneira deu, ele depois resolveu num telegrama reservado, que a história depois traria à luz, aquilo tinha uma força muito grande. Então o presidente brasileiro ele tinha um poder relativo muito maior, porque havia um Brasil de um mercado promissor e que os americanos olhavam para cá com um interesse maior do que a gente pode imaginar. E hoje o olhar do governo americano é um olhar muito mais ameaçador sobre o governo brasileiro. E como é que a gente lida com um olhar mais ameaçador? A gente lida devolvendo ameaça, não devolvendo ameaça. Então, o ideal hoje, o desenho mais acabado, seria entregar para a diplomacia a tarefa de reaproximação, se é que é possível, entre os dois países, e fazer com que, entregar para o presidente a tarefa de declarações inspiracionais de aproximação, não com os Estados Unidos, mas de aproximação com os povos, de aproximação entre as nações, e não esses recados que a gente vê que são os recados pequenos e perigosos, né? E
O que é importante a gente observar isso, porque vai piorar, vai piorar. A suspeita de todos os analistas é de que vai piorar. A gente tem o julgamento de Jair Bolsonaro, marcado para setembro, e depois a gente tem o processo eleitoral de um país que está dividido. De um lado, a direita fatiada, né? Uma direita que não sabe se gruda no Bolsonaro, e os bolsonarinhos fazem questão de o tempo inteiro mandar aqueles recadinhos ridículos que a gente vê. A outra metade querendo ser uma direita mais equilibrada, direita na economia, deixando a discussão de costumes um pouco de lado. E uma esquerda também atarantada, que não sabe para onde vai. Fica falando de Lula, de Lula, de Lula. Não tem um projeto de país, não tem um projeto de país, tem um projeto de poder. A direita também não apresentou um projeto de país, não. Está nessa disputa de projeto de poder. Então, como é que a gente vai construir, e a gente já discutiu isso aqui, um país com base em projetos de poder? É muito complicado. Quando, e aí vale a pena a gente beber na história, quando Vargas mandou seus recados, quando na história a gente vê recados dados, ou a relação também Juscelino com os Estados Unidos, quando a gente vê essa história, a gente vê o seguinte: tinha um projeto de país. A gente usou para construir a indústria nacional, a gente usou recursos internacionais para poder industrializar esse país que era uma fazenda, né? E hoje a gente não sabe para onde quer para ir, né? A gente quer fazer a indústria naval. Por quê, né? Também já não fala muito disso. A gente quer construir infraestrutura. Sério mesmo? A gente está construindo infraestrutura? Outro dia, revendo dados, em 1974, o metrô de Seul começou na Coreia. Em 1974 começou o metrô de São Paulo. Aqui tem 130 quilômetros de metrô, lá tem 1.300 quilômetros. Aqui tem 91 estações, lá tem 780 estações. É período. Então lá eles estão construindo um projeto de país, eles têm um projeto de país e estão construindo um país. Aqui a gente não tem projeto de país e a gente está fazendo uma colagem, que não é resultado de um programa de desenvolvimento, o que é um negócio complicado, porque o programa de desenvolvimento ele produz um sistema de desembolso, uma lógica de desembolso, ele promove o que deve ser promovido, deixa de lado o que deve ser esquecido. E aqui é tudo meio largado. Então vamos fazer um investimento no ensino superior. Aí qualquer curso vale, entendeu? Eu acho bárbaro o curso que eu fiz, né? Para não falar dos outros, o curso que eu fiz. Eu acho bárbaro, eu tenho orgulho de ser jornalista. Mas será que o país precisa dar as mesmas condições a quem quer estudar jornalismo que dará a quem quer estudar matemática, engenharia, ciência da computação? Eu acho que não. Eu acho que não. Você vai fazer um programa de estímulo ao esporte, você vai estimular todos os esportes? Então você vai estimular golfe também? Do mesmo jeito que você estimula atletismo? Será que não tem uma diferença entre uma coisa e outra? Quando você fala em arte, você vai estimular as artes, todos os projetos de arte? Então, se um grupo artístico endinheirado se qualificar para pegar um empréstimo subsidiado com dinheiro público, a gente vai estimular como estimularia um grupo amador? Do mesmo jeito? Então, tem que fazer escolhas. E isso é muito complicado, porque a gente não faz escolhas, a gente faz tudo meio largado. Vale as emendas, são assim largadas. As emendas no Congresso são qualquer nota. Vale a emenda do deputado. O nome do deputado é que serve de certificação para se a emenda é boa ou ruim. Está faltando esse projeto que a gente via existir e que hoje a gente não vê mais. Então, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, elas degringolam em momentos da história, porque a aderência ao projeto de desenvolvimento nacional diminui, então os Estados Unidos sentem o afastamento, como aconteceu no governo Geisel, por exemplo, que tinha uma aliança militar e industrial com os Estados Unidos, histórica,
mas que ele vai se alimentar da Alemanha para fazer um acordo nuclear, né? Então há um afastamento em nome de um projeto. Você pode aprovar, você pode ser contra e tal. Hoje, o afastamento e a aproximação é de natureza ideológica, tanto de lá para cá, de Washington para Brasília, quanto de Brasília para Washington. Mas se tem um cara fazendo isso do lado de lá, a gente tem que fazer o mesmo do lado de cá? É pertinente? Eu acho que essas são perguntas que a gente tem que se fazer e que são fundamentais. E quando a gente vai para a história, a gente vê que, aparentemente, posso estar enganado, os historiadores podem corrigir, mas a literatura está aí para nos mostrar, os livros de história estão aí para nos mostrar. A impressão que dá é que os gestos diplomáticos e os movimentos diplomáticos, eles se prestam a consolidar um caminho e uma direção. E hoje, os gestos diplomáticos, eles não se prestam a consolidar um caminho e uma direção. Eles se prestam a consolidar um esforço meramente eleitoral. Não há por trás uma grande estratégia. E quando você não tem estratégia e os movimentos são meramente táticos, o país fica à deriva. E eu acho que a história nos ajuda a iluminar o caminho. Para onde a gente quer ir? É o que os antigos sugeriam existir. Um caminho a seguir que a gente hoje não enxerga. O que nos deixa muito inseguros como país. Inseguros sobre os caminhos que o país está adotando. Quando eu digo país, eu me refiro ao governo, porque essas relações são de governo para governo. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.